Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Jornada ao Fim da Inflamação. Meu nome é Dri Vasconcelos, eu sou chefe de cozinha funcional, especialista em saúde do intestino e alimentação anti-inflamatória. E nessa jornada eu vou te mostrar como é que você pode reduzir ou acabar de vez com as suas dores e desconfortos a partir de uma alimentação específica para os seus sintomas e para o seu organismo. Uma alimentação capaz de curar a verdadeira origem dos seus sintomas e sem antiácidos, sem anti-inflamatórios ou até antibióticos, de maneira 100% natural e sem efeitos colaterais. E olha só, eu tô falando de sintomas que vão desde problemas gástricos, como refluxo, azia, constipação, inchaço no estômago e gastrite, até dores articulares, artrite, artrose, dores autoimunes, desde problemas de pele, como acne, eczema e psoríase, até intolerâncias alimentares, como glúten e lactose. Eu tô falando também, inclusive, de problemas do seu dia a dia, como falta de disposição, fadiga, desequilíbrio hormonal, problemas de sono, dificuldade de perder peso e até enxaquecas. Você vai entender que todos esses e muitos outros sintomas da nossa saúde possuem a mesma origem, a mesma raiz. E quando você aprende a cuidar da causa desses sintomas, você não só consegue reduzir ou acabar de vez com eles, mas também prevenir outras dezenas de problemas muito mais graves no seu futuro. E olha só, não importa se você já sofre com sintomas há muito tempo, passou por vários médicos e toma remédios regulares, ou se você tem sintomas leves que começaram de repente há pouco tempo e ainda não precisou tomar nenhum remédio. O que você vai aprender aqui será uma revolução no seu bem-estar hoje e também na construção da sua saúde daqui 10, 20 ou 30 anos. E tudo isso não é uma invenção da minha cabeça não, tá? Eu vejo isso acontecer todos os dias com os meus próprios olhos, com os meus alunos. Centenas de alunos em histórias incríveis como essas. Hoje, meu refluxo praticamente não existe. As minhas dores, essas 90% também, deixaram de existir. Eu não estou sentindo mais nada. Eu estou dormindo super bem, não tenho mais dores nas articulações, não tenho mais intestino preso, que isso daí me deixava muito triste, muito aborrecida. Não estou sentindo mais nada. E hoje eu posso falar para vocês que eu não tenho mais dores nas articulações, as minhas mãos não estão mais inchadas, os meus pés também não. E hoje já me sinto muito melhor, não tenho mais as dores abdominais, não tenho mais tontura, que estava me causando uma insegurança muito grande, né? A pressão arterial estabilizada, regulada, né? E emagreci 5 quilos. A minha geriatra elogiou muito. Da semana passada para cá, minhas dores quase já desapareceram. Desculpa a emoção. Não sinto dores, já estou há uma semana sem sentir nenhuma dor, eu durmo tranquila, eu estou muito feliz. E, para minha alegria, em 4 dias as minhas dores tinham desaparecido. Hoje eu me sinto mais tranquila, eu durmo melhor, eu tenho menos gases, as dores diminuíram. Hoje eu me sinto bem, os gases diminuíram, mal-estar, refluxo, durmo bem e estou mais feliz. Durmo bem, não acordo mais cansada, perdi aproximadamente uns 10 quilos, não me sinto fadigada, não sinto mais dores no corpo. Hoje eu durmo bem, eu não tenho dores mais, nem na lombar, nem no abdômen, eu tenho uma digestão boa e assim, uma bênção na minha vida. Essas são algumas das milhares de pessoas que decidiram dar uma chance para o método que você vai conhecer ao longo dessa semana. E no final dessa aula eu vou te mostrar como é que você pode fazer para conhecer mais histórias de pessoas que sofriam com esses ou outros sintomas como psoríase, gastrite crônica, refluxo, insônia e fadiga, zumbido no ouvido, constipação, intolerância à lactose, Hashimoto, diabetes, endometriose, diarreia crônica, intestino preso, bursite e muitas outras.
A nossa jornada está começando hoje e é muito importante que você saiba que ela não acaba aqui, hoje. É a primeira de 3 aulas que se completam. Nessa primeira aula, a gente vai aprender e vai falar um pouquinho sobre a verdadeira origem dos nossos sintomas. E eu vou te mostrar como é que você vai identificar exatamente qual que é o seu tipo de inflamação que está causando aí essas dores, esses desconfortos que você sente hoje. E eu vou te mostrar também como é que você pode desinflamar o seu corpo para reduzir ou acabar de vez com esses sintomas. Já na segunda aula, que vai ao ar na próxima quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho da prática. Como é que é possível, então, montar uma alimentação específica para os seus sintomas, gastando pouco e sem precisar cortar tudo que você gosta. Então, ingredientes que você já tem aí na sua casa vão ser super importantes. E na nossa terceira e última aula, a mais importante de todas, que vai ao ar na sexta-feira, eu vou te mostrar o passo a passo do plano alimentar de 6 semanas que foi responsável pelas histórias que você ouviu aqui no começo dessa aula. Além disso, eu também vou responder as principais perguntas que surgirem durante as 2 primeiras aulas. O que você vai aprender durante a nossa jornada não é uma simples descoberta sobre quais alimentos são mais ou menos saudáveis, tá? Você vai viver aqui uma verdadeira revolução na maneira como você enxerga a sua saúde e cuida do seu corpo. Você não será mais refém de medicamentos, da genética ou do acaso. Você vai parar de perder tempo insistindo em alimentos que parecem saudáveis, mas só estão, sabe o quê? Machucando seu corpo. Agora você vai passar a ser a sua protagonista e decidir se você quer construir saúde ou se você quer construir doença na sua vida. Eu sei disso porque foi o que aconteceu comigo. E essa também é a minha história. Deixa eu contar um pouquinho pra você. No início dos anos 2000, quando eu tinha mais ou menos uns 27 anos, eu trabalhava no setor de marketing em uma grande multinacional na área de alimentos. Naquela época, a minha rotina era muito intensa, estressante, mas eu acreditava, eu estava confiante de que tudo aquilo valia a pena. Então eu era reconhecida como uma boa executiva, eu ganhava muito bem, eu era vista por amigos e pela minha família como alguém que deu certo, né? Alguém bem-sucedido, e eu estava focada em continuar crescendo dentro da empresa. E apesar da correria e do estresse, eu acreditava que eu conseguia manter uma vida saudável. Eu comia bem, fazia um pouco de exercício toda semana, ou seja, vivia uma vida saudável, tá? Até que no início de 2006, eu comecei a ter TPM fora de controle, frequentes crises de sinusite, candidíase de repetição, inchaço no estômago, refluxo, constipação, fadiga matinal e alergia de pele. E depois de algum tempo com esses sintomas, eu não consegui escapar. Eu entrei no mundo, sabe do quê? Dos remédios. E em pouco tempo eu não vivia mais sem um comprimido na minha bolsa. Eu lembro que eu acordava de manhã, né, desligava o despertador e parecia que tinha um caminhão em cima de mim. Não tinha energia para nada, não sentia vontade de levantar, não sentia vontade de trabalhar, é como se realmente as minhas energias estavam esgotadas. E muitas vezes a primeira coisa que eu fazia depois de acender a luz do banheiro era tomar um comprimido para dor de cabeça, porque eu sentia realmente essa sinusite constante e a dor de cabeça era muito constante. Perdi a conta de quantas vezes eu deitei na cama depois do almoço por conta do refluxo que eu sentia com frequência. Então aquela dor que me atrapalhava, eu tinha que deitar naquela posição fetal, não sei se já aconteceu isso com você, porque doía muito tudo que eu comia. Fora os tratamentos com pantoprazol, omeprazol, de tempos em tempos que o médico acabava receitando. E o que mais me incomodava era só parar de tomar remédio que os sintomas faziam o quê? Voltavam. E às vezes nem mesmo o remédio dava jeito mais. E eu lembro o medo, né, que eu sentia na hora que eu deitava na cama à noite. Então eu parava para pensar e eu pensava, né, como é que esses sintomas vão ficar? Né? Pode virar uma gastrite, pode virar uma úlcera ou até algo pior. E no meu caso, algo realmente aconteceu. Eu fui piorando a cada dia, eu cheguei a perder 10 quilos e eu estava cada vez mais fraca. Até que no final daquele mesmo ano, enquanto eu fazia uma caminhada, eu senti uma dor horrível na minha perna. Na verdade, eu estava fazendo uma corrida leve, né, do nada. Eu corri para o hospital, né, certa que seria alguma coisa muscular, né, já que não havia caído e batido em nada, mas a dor era muito forte. Eu fiz alguns exames e esperei ser chamada na sala do médico, eu lembro disso, né? Até que ainda ali, né, eu tava tranquila, falei, bom, não deve ser nada, né, grave. Até que o médico me chamou e disse assim, Dri, eu posso fazer vou ter que fazer um outro raio-x, vou ter que fazer um ultrassom, uma tomografia pra gente entender esses exames. E ele perguntou, o que foi mais interessante aí, né, que aí eu comecei a ficar assustada, se ele podia compartilhar esse meu caso com outros médicos do hospital. Aí naquele momento falei, ué,
tem alguma coisa errada, né? Eu senti aquele frio na espinha, eu falei, será que eu tô com alguma coisa séria, né? Pediu para repetir os exames, né? Pediu para chamar outros médicos. Eu falei, bom, tem alguma coisa errada aí. Bom, eu refiz todos os exames que ele pediu, voltei para a sala de espera. E dessa vez, tudo de pior já começava a passar na minha cabeça. Parecia que o relógio não estava andando. O médico me chamou e, enfim, um diagnóstico. Eu tive uma fratura por estresse no colo do fêmur. O fêmur, se você não sabe, é o osso mais forte do nosso corpo e não quebra facilmente, né? E no meu caso era ainda mais misterioso, porque eu não tinha osteoporose, eu não estava com nada assim específico. Então o que significava aquela fratura por estresse? Ninguém me deu nenhuma explicação. A orientação foi a mesma de qualquer fratura: imobilizar a perna, evitar qualquer esforço e tomar remédio para dor e para inflamação. Nos primeiros 3 meses eu tive que ficar de cadeira de rodas, 24 horas por dia. E foi a época que eu mais senti medo de não recuperar totalmente a minha perna. E mais ainda, né? Se eu até agora eu não entendia direito o porquê disso ter acontecido, como que eu ia ter certeza, né, que não ia acontecer uma coisa pior ou que não ia acontecer mais vezes? Eu fiquei mais de 6 meses de muleta. E, inclusive, nessa época eu fui madrinha do casamento de um primo meu, muito querido, que eu tive que entrar dessa forma aí de muleta. Os médicos não me davam certeza de que o osso ia calcificar e se haveria alguma outra sequela, alguma coisa crônica que podia me dar. Segundo eles, não havia mais nada que eu pudesse fazer a não ser tomar os remédios e esperar. Imagina, gente, o fêmur era, né, para quem sabe, o fêmur é bem aqui. E como era na articulação, não tinha como engessar. Então eu tinha que ficar paralisada, por isso que eu fiquei na cadeira de roda, né, e depois na muleta. Bom, depois de quase 1 ano, eu estava melhor, apesar de ainda tomar alguns remédios, né, eu retomei na minha rotina, eu retomei na minha vida. Então eu decidi que eu tinha que mudar a minha vida, né, largar aquela vida estressante, cuidar mais da minha saúde. Por quê? Porque eu tinha medo de que acontecesse algo de novo se eu não mudasse a vida que eu estava vivendo. Quem sabe o refluxo, a azia, a sinusite, a candidíase e todos esses outros sintomas que ainda me acompanhavam também não melhorariam, né, com essa mudança radical. Então eu decidi recomeçar por um caminho que sempre foi o meu sonho, que é a gastronomia. Então eu fui estudar no Cordon Bleu, em Paris, uma escola de formação profissional maravilhosa que me ensinou muito sobre a culinária centenária francesa. E a partir daí, não havia um dia que eu não estudasse mais sobre alimentação e sobre a cozinha. Então, em meio de tantos livros, cursos, artigos científicos, eu esbarrei em algo novo. Uma pesquisa que falava do poder curativo de alguns temperos e ingredientes. E aí eu comecei a ler, né, um pouquinho mais sobre esse assunto e eu fui me encantando. Eu li sobre os alimentos que ajudam a baixar o açúcar no sangue, eu comecei a ler alimentos que controlavam a pressão, que reduziam enxaquecas e que melhoravam o sono. Até que eu ouvi em um desses cursos que eu fiz depois de pós-graduação, uma frase que mudou a minha vida para sempre. E esse curso, ele falava especificamente sobre um problema de saúde, que é a inflamação crônica. E eu descobri que a inflamação era responsável por tudo aquilo que eu sentia há alguns anos. Crises de sinusite, candidíase de repetição, inchaço no estômago, refluxo, constipação, fadiga matinal e alergias de pele. Mas ainda assim, eu descobri que a inflamação crônica, ela podia ter sim relação até com a minha fratura do fêmur. Mas foi na hora que eu comecei a estudar como resolver a inflamação que eu me deparei com essa frase tão impactante que mudou a minha vida. Todas as pesquisas mostram a mesma coisa. Uma alimentação anti-inflamatória é a solução para reverter a inflamação crônica e acabar com os sintomas. Mas era preciso saber escolher os alimentos certos para conseguir resultados de verdade. E na hora de explicar como escolher esses alimentos, todos diziam a mesma coisa. E olha só essa frase, hein? Nem tudo aquilo que é saudável é bom para você. Vou repetir. Nem tudo aquilo que é saudável é bom para você. E se você entender a importância dessa frase, ela vai transformar a sua vida como transformou a minha. Mas a primeira vez que eu li isso, eu pensei, né? Como assim? Que é saudável? É saudável, né? Como é que uma coisa pode ser saudável para mim e pode não ser saudável para o outro se é saudável, né? Isso não existe. Saudável, gente, é saudável. E essa frase só fez sentido quando eu entendi que a inflamação crônica, ela começa sempre no mesmo lugar, mas que diferentes sintomas indicam diferentes tipos de inflamação. Eu preciso descobrir o meu tipo inflamatório predominante. Então eu decidi testar em mim mesma
adaptei a minha alimentação ao meu tipo inflamatório predominante, eu escolhi os alimentos recomendados e o resultado foi incrível. Em poucas semanas, a minha sinusite, meu refluxo, o inchaço que eu sentia e todos os outros sintomas estavam melhores. Eu abandonei o pantoprazol, eu parei de comprar anti-inflamatório, antifúngico e comecei a sentir mais energia e disposição. Eu decidi ensinar isso tudo para minha família e para outros amigos. Eu explicava o que era inflamação crônica, a gente descobria o tipo inflamatório de cada um, de cada pessoa, e a gente escolhia junto os alimentos ideais. E com o tempo eu vi pessoas com condições ainda piores, mais severas que as minhas, como artrite, esclerose múltipla, reduzirem os sintomas e medicamentos também em algumas semanas. Alguns amigos que não tinham nenhum sintoma também tiveram benefícios incríveis. Passaram a dormir melhor, reduziram taxas de açúcar, reduziram taxas de colesterol e alguns perderam peso e outros simplesmente começaram a acordar com muito mais energia e disposição. E aí o que aconteceu? Eu continuei testando e estudando cada vez mais. E eu sabia que eu precisava ajudar mais pessoas com esse conhecimento. E aos poucos eu comecei a dar palestras em empresas, em clubes. Eu iniciei um trabalho como personal chef, indo na casa dos clientes para introduzir novas receitas que usassem ingredientes anti-inflamatórios. E algum tempo depois eu fundei a Caçarola, que é o núcleo de hábitos e culinária infantil focada em alimentos funcionais. E aí tudo isso aconteceu, e foi muito legal. Mas depois de 2 anos eu encontrei o caminho certo, que é o caminho que eu tô aqui hoje. Eu comecei a fazer consultas 1 a 1 para montar planos alimentares individuais, baseados no tipo inflamatório de cada pessoa. E os resultados foram incríveis. E ao longo dos anos, eu fui melhorando o diagnóstico, criando livros de receitas específicas para os diferentes tipos inflamatórios e criando o método passo a passo para aplicar tudo aquilo de maneira mais eficiente possível. E os resultados eram cada vez melhores e mais rápidos. Para algumas pessoas, era o fim de sintomas que existiam há anos. Para outros, era acabar logo no começo dos primeiros desconfortos, evitando que eles piorassem. Outros queriam apenas melhorar o seu dia a dia, ou seja, dormir melhor, perder peso, acordar com mais disposição, ter menos dor de cabeça. Todos que seguiam o método à risca sentiam melhoras visíveis. Até que eu decidi dar o próximo passo e tornar esse método mais acessível, levar para mais pessoas que jamais encontrariam pessoalmente esse método e que talvez nunca tivessem acesso a esse tipo de informação. Desde então, foram mais de 2.500 pessoas por todo o Brasil e mundo que transformaram a sua saúde e a sua vida a partir de um evento como esse que você está assistindo agora. E eu continuo firme na minha jornada, eu continuo firme no meu objetivo de chegar no maior número de pessoas possível. E é isso que me trouxe até aqui nesse momento, aqui com você. Nada é por acaso e essa aula não chegou para você por uma simples coincidência. Chegou porque você ou alguém que você conhece está realmente precisando reduzir as suas inflamações o quanto antes. E não tem como você sair dessa jornada como você entrou. Toda a revolução que eu vivi na minha saúde e que eu vi acontecer na vida de milhares de pessoas começa com uma descoberta. A verdadeira origem das dores e desconfortos que a gente sente. E essa é a descoberta que você vai fazer agora. Mas para você entender exatamente como seus sintomas surgem, você precisa conhecer um pouquinho melhor o que acontece quando você come alguma coisa e o papel de um dos órgãos mais importantes do seu corpo, o intestino. Quando você come alguma coisa, começa o processo de digestão da comida. Todo o processo de digestão existe para transformar a comida em nutrientes que o corpo precisa para funcionar bem. Mas para você absorver esses nutrientes, eles precisam virar pedacinhos pequenininhos. A digestão já começa, sabe aonde? Na nossa boca. Durante a mastigação, quando a gente começa a mastigar, os nossos dentes eles vão quebrando a comida em pedaços pequenininhos que já começam a ser digeridos pela nossa saliva. E depois que você engole, a comida desce, passa aqui por um canal que chama esôfago, até chegar no nosso estômago, onde a digestão continua a todo vapor. O alimento que chegou no estômago, ele vai ser digerido pelo ácido estomacal, que vai ser quebrado em pedacinhos ainda menores, Depois vai passar do estômago para o intestino delgado, para ser digerido ainda mais. O baço, o pâncreas, ele vai soltar um suco pancreático que vai quebrar mais ainda e esse suco é liberado
para você conseguir fazer com que esse alimento chegue da maneira correta no seu intestino. E é aí que a mágica acontece. Esse é o nosso intestino, ou melhor, os nossos intestinos. Esse aqui, mais largo, que faz a volta por fora, é o intestino grosso, responsável por jogar tudo fora, tudo aquilo que sobrou da nossa digestão e que não foi absorvido pelo nosso corpo. E esse aqui, que fica enroladinho aqui no meio, é o nosso intestino delgado. E é nele que os nutrientes chegam depois da digestão. O intestino delgado, ele possui diferentes funções no nosso organismo, mas a principal é a seguinte: absorver todas as vitaminas e minerais daquilo que você come. Então, o que isso significa? Significa que depois da digestão, existem pedacinhos que não interessam para o corpo, como as toxinas e as partículas não digeridas. E existem os pedacinhos que o seu corpo quer, que é o quê? As vitaminas, os minerais, os antioxidantes que você precisa para sobreviver e para você ficar forte. Quando esses pedacinhos chegam até o nosso intestino, começa a seleção. Então imagina a parede do intestino como se fosse um coador, né? Então cheio de furinhos, microfurinhos na parede do intestino, tá? E o que acontece? Esses furinhos pequenininhos, eles fazem a seleção de tudo aquilo que é bom, que entra para o nosso organismo através da nossa corrente sanguínea, e tudo aquilo que não é bom, ele é levado, na verdade, né, para o intestino grosso, e a partir do intestino grosso ele é excretado, ele leva embora do nosso organismo aquilo que não é bom. Então tudo que não presta não passa por essa redinha, né, e continua no intestino, né, grosso, para ser levado para fora. Já o que é importante, ou seja, os nutrientes, como eu falei agora, passa através desses furinhos e é absorvido por sua corrente sanguínea e é distribuído pelo seu organismo. E isso faz o que com a gente? Isso faz com que o intestino seja um dos órgãos mais importantes para a sua saúde. Afinal, você precisa comer para sobreviver, não é isso? Isso porque o seu corpo precisa dos nutrientes que estão na comida para funcionar bem, não é isso? E se o seu intestino é responsável por absorver as vitaminas e os minerais que estão na comida, é ele que garante que você vai receber todos os nutrientes que você precisa. Você já ouviu falar daquela frase, ó, a gente é o que a gente come? Então, eu costumo dizer que tem uma frase ainda melhor, tá? Porque a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve, aquilo que a gente digere. Então, se a gente comer a melhor alimentação do mundo, mas a gente não absorver no nosso organismo, de que adianta? Ela vai embora. Um intestino saudável, que faz um bom trabalho de seleção e absorção dos nutrientes, é sinônimo de saúde, é sinônimo de vida. E o que acontece quando o intestino não está funcionando bem? Existe uma síndrome que se chama Síndrome do Intestino Permeável. A síndrome do intestino permeável, ela surge quando o nosso intestino está inflamado. E um intestino inflamado, ele perde a capacidade de fazer uma boa seleção do que deve ser absorvido e o que deve ser eliminado do corpo. Lembra das redinhas que eu te falei? Então, quando o nosso intestino está inflamado, aqueles furinhos que são microscópicos, pequenininhos, eles rasgam. Então imagina que o coador, você pega uma tesoura e você corta o coador. Então, o que acontece? Ele fica maior, né? Ele fica rasgado. E qual que é o resultado disso? O nosso intestino começa a absorver o que não deveria, como as toxinas, e começa a deixar passar direto os nutrientes, as vitaminas e os minerais importantes que deveriam ser absorvidos. Ou seja, duas coisas ruins acontecem. Você não absorve o que é bom e você começa a absorver o que é ruim. E sem nutrientes, outros órgãos também começam a inflamar e vários processos no nosso corpo começam a funcionar mal. Um deles é a própria digestão. O nosso estômago, nosso pâncreas, nosso baço e todos os órgãos que participam da digestão precisam de nutrientes para produzir os ácidos e os sucos gástricos, que vão quebrar o alimento em pedaços menores. E isso significa que quando o nosso intestino está inflamado, a nossa digestão começa o quê? Começa a ter problema. Então, quando isso acontece, algumas pessoas começam a sentir problemas como refluxo, azia, inchaço no estômago e constipação. Então, se a gente não cuidar da inflamação, outros problemas gástricos mais graves podem surgir, como gastrite, úlceras gástricas e por aí vai. E a grande maioria dos pacientes gástricos que a gente conhece é consequência direta da inflamação do intestino. Outro sistema totalmente dependente da saúde do seu intestino é o sistema imunológico. O sistema imunológico é responsável por defender o seu corpo contra vírus, bactérias e tudo mais, né? Inflamações, infecções e qualquer outra ameaça. E um sistema imune forte significa que você vai ter saúde. Significa que ele garante que você continue vivo. Então, se ele não funcionar bem,
problemas podem surgir. Que problemas, Dri? Gripe, resfriado, infecções urinárias, alergias, problema de pele, psoríase, eczema. E em alguns casos, o sistema imune pode começar o quê? A atacar as células do seu corpo, levando muitas vezes ao quê? Aos quadros inflamatórios mais severos. Essa é a origem das doenças autoimunes, como artrite reumatoide, que acontece quando o nosso sistema imunológico começa a destruir as nossas articulações, por exemplo. A doença de Crohn, quando ele ataca a parede do nosso intestino, e a colite ulcerativa, por exemplo, quando ele ataca a parede do estômago. Então, um intestino saudável é quem garante que o seu sistema imune funcione a todo vapor. Afinal, as suas células de proteção dependem dos nutrientes que o intestino absorve para se multiplicar e para enfrentar qualquer ameaça com força máxima. Então, quando o intestino está inflamado, seu sistema imunológico também sofre e todas essas doenças oportunistas vão aparecer no seu corpo. E tem mais, hein? O nosso metabolismo também sofre com a inflamação no intestino. Pode ter o quê? Ganho de peso ou dificuldade para emagrecer, o colesterol, muitas vezes altos índices de glicose no sangue, doenças metabólicas mais sérias como diabetes, gordura no fígado, obesidade e osteoporose também pode surgir quando o nosso metabolismo está funcionando bem, problemas de humor, então aumento de humor, dificuldade aí de você manter uma tranquilidade, a fadiga também pode ser consequência de um metabolismo que não está funcionando bem. E existem substâncias responsáveis por garantir que o nosso metabolismo funcione bem, os hormônios. Acontece que esses hormônios são compostos principalmente por gorduras, vitaminas e minerais que são absorvidos. Aonde? Exatamente no nosso intestino. Você percebe por que o intestino é tão importante? Quando o intestino está inflamado, os hormônios também não são produzidos normalmente e o seu metabolismo sofre com isso, dando origem a todos esses sintomas que você está tendo aí. E não é só isso, quase tudo no nosso corpo é governado por hormônios. O cortisol é o hormônio responsável por criar estresse e ansiedade que você sente em momentos difíceis. A serotonina, que é também conhecida como hormônio da felicidade, ela mexe diretamente com o seu bem-estar e o seu humor. A melatonina, que é o hormônio que permite que você sinta sono à noite e durma bem para se recuperar de um longo dia. E ainda os hormônios fundamentais para o bom funcionamento da tireoide. Então, quando o nosso intestino está inflamado, o que acontece? O desequilíbrio hormonal prejudica todo o nosso funcionamento. Dificuldade para dormir, fadiga matinal, falta de energia ao acordar, mau humor, estresse, falta de desejo sexual, tudo isso pode começar a surgir. Problemas de tireoide, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, Hashimoto, também são problemas que surgem do desequilíbrio hormonal. Os problemas de saúde relacionados à inflamação são muitos e cada vez mais a lista aumenta. O problema é que a inflamação é lenta e silenciosa e evolui ao longo dos meses ou até anos antes de apresentar sintoma mais aparente. E às vezes você ainda não sente absolutamente nada. Você pode estar me ouvindo falar e pensando, mas Dri, eu não sinto nada do que você está falando. Mas o seu intestino, ele já pode estar inflamado e os nutrientes aí estão começando a falhar. Às vezes você só está com dificuldade para perder peso ou com dificuldades para dormir, falta de energia ou fadiga matinal. Tudo isso é consequência de problemas metabólicos e hormonais. E lembra quem que eu falei que é responsável por isso? Exatamente, a inflamação no nosso intestino. Ou então, você pode ter ficado aí nos últimos tempos gripado com mais frequência ou com infecções mais frequentes, consequência de um sistema imunológico enfraquecido. E lembra que a gente falou? Quem que garante isso? Quem garante o sistema imunológico funcionar bem? O intestino. Às vezes, outros sintomas já começam a aparecer, mas ainda são leves. Um refluxo de vez em quando, uma azia depois de algumas refeições ou uma sensação de enrijecimento nos dedos, principalmente das mãos, quando você acorda de manhã. Todos já são sintomas mais claros da inflamação crônica dentro do seu organismo. São os primeiros sinais de que alguns órgãos estão inflamados e recebendo poucos nutrientes. E para quem já sofre com sintomas mais fortes e toma remédios regularmente há meses ou até há anos, já está com o corpo gritando por ajuda. E garantir que ele seja nutrido e funcionando bem não é mais uma opção de dieta ou um estilo de vida. É a única opção. E se você ainda está em dúvida se você está ou não inflamado, no final dessa aula eu vou liberar para você uma avaliação muito simples para você identificar
Quais são os sinais de inflamação que o seu corpo tem nesse momento, que já pode estar apresentando no seu corpo? E como é que você pode fazer para definir o seu tipo inflamatório predominante a partir desses sinais? Mas afinal de contas, o que inflama o nosso intestino? E o que é mais importante, se você já está inflamado, como é que você pode fazer para desinflamar? Pergunta boa, né? Existem vários fatores que contribuem para a inflamação do nosso intestino. Um uso excessivo de antibióticos é uma razão. Anticoncepcionais é outra razão. Uso frequente de remédios anti-inflamatórios, corticoide também é uma razão. Até a sua genética pode ter influência no processo inflamatório do seu intestino. Mas o principal motivo, maior que todos esses combinados, é uma coisa importante: a alimentação. Ou melhor, a má alimentação. Quando a gente consome alimentos inflamatórios regularmente, ao longo de meses, anos, nosso intestino vai sofrendo pequenas lesões, pouco a pouco. E com isso ele vai inflamando, até chegar a níveis mais altos e gerar sintoma. O problema é que na hora que o sintoma surge, a maioria das pessoas decide tratar com opções que não vão ajudar a desinflamar o intestino. Remédios como antiácidos, antibióticos, anti-inflamatórios, corticoide, não resolvem a verdadeira razão, o cerne da questão dos seus sintomas, porque não cuidam da origem deles, a inflamação do seu intestino, que tem que ser cuidada. Então os remédios, eles foram criados para atuar apenas como o quê? No controle da dor, para reduzir o desconforto, que é só a manifestação da inflamação, percebe? É por isso que basta parar de você tomar os remédios, que acontece com os sintomas? Eles voltam, não é isso? Então é como tentar resolver uma goteira num balde, né? Pensa num balde. Um balde até pode evitar, né, que o chão fique molhado. De repente você tem uma goteira na sua sala. Então você coloca o balde lá, porque tem goteira. Aí você vai pegar esse balde e vai colocar embaixo ali. Vai começar a pingar no balde. Aí você vai pensar, bom, tô resolvendo o problema, tá batendo no balde e tá tudo certo. Só que você concorda comigo que isso é curto prazo? Se você não resolver a goteira que tá lá em cima, você vai começar a encher baldes e baldes e baldes de água. E você não vai resolver o problema. Então você vai precisar trocar o balde toda hora. E enquanto você não consertar o buraco que está ali em cima no seu teto, né, que é a origem desse vazamento, a goteira não vai parar. Pior, né? Muitas vezes ela pode aumentar de tamanho. E no seu organismo, a goteira são os seus sintomas. E o buraco é a inflamação do seu intestino, ou seja, a causa de todos os sintomas. Os remédios são apenas baldes. Eles apenas mascaram a situação e dão a ilusão para você de que o problema está resolvido. Na verdade, a situação pode ser ainda pior. Não estou querendo assustar você não, mas é verdade, tá? Já é comprovado que a maioria desses remédios para controle da dor possuem efeitos colaterais perigosíssimos. Eles sobrecarregam órgãos como os rins, o fígado e mexem com todo o equilíbrio da nossa flora intestinal. Ou seja, além de não ajudar a cuidar do seu intestino, os remédios fazem ainda mais mal ao próprio intestino. Você perde tempo, esperança, dinheiro por semanas, meses, anos tomando remédios que não vão ajudar em nada. E sim, pode piorar tudo. E eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui para você. Eu não sou contra remédios, eu não sou contra médicos nem tratamentos nenhum. Para alguns casos e várias doenças em estágios mais avançados, os remédios são maravilhosos e muitas vezes a única opção. E os efeitos negativos acabam aí compensando. A questão não é essa, a questão é que nem sempre os remédios são a única e a primeira opção. E na grande maioria das vezes, o que acontece? Eles não funcionam. Então vamos parar de achar que o remédio é a solução para a nossa vida. Tomar medicamentos diariamente é a receita certa, sabe para quê? Para sobrecarregar os seus órgãos, criar mais problemas e efeitos colaterais lá na frente. Assumir esse risco só vale a pena quando não há nenhuma outra alternativa, percebe? Tomar remédio quando a gente tem uma opção melhor, natural e mais saudável, não é apenas perigoso, simplesmente não vai funcionar. É loucura! E a verdade é que existe uma solução melhor, a própria alimentação que está aí pra gente. E não é à toa que eu sempre recebo várias histórias incríveis de pessoas que reduziram radicalmente ou até eliminaram de vez remédios que elas tomavam. E aí durante anos tomando esse remédio. E depois de seguir o protocolo, que a gente vai falar aí junto lá na terceira aula da nossa jornada, a vida mudou. Olha só essas histórias. Na quinta semana de prática do programa, pude já eliminar o remédio para diabetes. Tomava ao todo 14 comprimidos por dia.
Hoje eu tenho a comemorar ou a celebrar, como diz a minha master, né? Que hoje eu estou tomando apenas 6 comprimidos e espero, depois de exames, diminuir mais ainda. Já tenho 15 dias que suspendi o pantoprazol, não tenho azia, não tenho empachamento, não me incomoda mal-estar. Nessas 6 semanas eu não tomei nenhum anti-inflamatório. E não tenho mais azia, não tenho mais refluxo, não tenho necessidade mais de tomar omeprazol, pantoprazol, que eu tomava todo santo dia. Eu nunca imaginei que eu pudesse passar sem eles, né? Depois de 10 anos estudando inflamação crônica e saúde do intestino, eu posso afirmar para você, uma alimentação anti-inflamatória é a ferramenta mais poderosa para você combater a inflamação e reduzir as dores e desconfortos. Saber escolher a alimentação certa para os seus sintomas vai curar o seu organismo mais do que qualquer outro remédio no mundo é capaz de fazer. O problema é que a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. E simplesmente não sabem que a inflamação crônica existe, muito menos que elas estão inflamadas. E sem saber de tudo isso, continuam o quê? Com o intestino inflamado, construindo doença e não saúde no próprio corpo. Uma alimentação anti-inflamatória certa, adequada para os seus sintomas, é capaz de pôr um fim na inflamação crônica do seu organismo, interrompendo o quê? A evolução dos seus sintomas, independentemente do estágio que eles estão. E trazer o quê? Resultados incríveis em apenas algumas semanas. É isso aí, algumas semanas. Uma alimentação anti-inflamatória certa não vai cuidar do seu corpo só hoje, mas vai ajudar você a construir sua saúde pelos próximos 5, 10, 15, quem sabe 50 anos. É a possibilidade de um futuro de mais saúde e menos doença. E o segredo de uma alimentação anti-inflamatória certa é saber escolher os alimentos específicos para você, específicos para os seus sintomas. E é aí que entra o tipo inflamatório que eu comentei no início da aula. Tanto as pessoas com artrite quanto quem sofre com refluxo severo estão com o intestino inflamado. Ponto. A causa é a mesma. Mas, como a gente viu antes, diferentes sintomas indicam diferentes órgãos que estão machucados e diferentes sistemas que estão sofrendo mais com essa inflamação. E isso quer dizer que pessoas e sintomas diferentes possuem tipos inflamatórios diferentes e precisam de nutrientes diferentes. Faz sentido para você? Nem tudo que é saudável é bom para você. Lembra da frase? A gente precisa cuidar do nosso organismo com o que ele está precisando de verdade. E faz sentido, não é mesmo? Se nós somos pessoas diferentes, a gente tem sintomas diferentes, históricos diferentes. Por que a nossa alimentação tem que ser igual? Existem 5 tipos inflamatórios e cada um deles indica uma necessidade específica do seu corpo. O primeiro tipo é o tipo gástrico. Aqui, quem está sofrendo mais é o seu sistema digestivo, principalmente seu estômago, o seu baço e o seu pâncreas. E é por isso que os sintomas mais comuns de quem enfrenta o tipo inflamatório gástrico são refluxo, azia, inchaço, sensação de estar constantemente cheio. Quem sofre com esse tipo também pode ter problemas como intolerância alimentar, náusea, vômitos, soluços ou arrotos, aquela bola aqui na garganta que a gente não consegue engolir, além muitas vezes de distensão abdominal, fezes moles, diarreia, fadiga, perda muscular, especialmente nos braços e nas pernas. São todas consequências de um sistema digestivo que está inflamado e com falta de nutrientes. O segundo tipo é o tipo autoimune. Aqui, o maior problema é no sistema imunológico. Isso pode dar origem a sensibilidades alimentares, principalmente ao glúten e aos laticínios, ou até a outros alimentos considerados saudáveis que você nem sabe. E muitas vezes esse tipo inflamatório ele também pode causar doenças intestinais, inflamações de pele, distúrbios neurológicos, dor crônica e doenças autoimunes. E se você já foi diagnosticado com uma doença autoimune, como artrite reumatoide, doença de Crohn ou colite ulcerativa, você já vem enfrentando uma inflamação desse tipo há algum tempo. O terceiro é o tipo tóxico. O maior problema de quem sofre com esse tipo são as toxinas que estão entrando pelo sistema inflamado. E nesses casos, são o fígado e a vesícula biliar que podem estar sob estresse e com dificuldades. Então, se você já foi diagnosticada com algum problema relacionado à vesícula, ou mesmo se você já teve a sua vesícula removida, é provavelmente uma das razões que você desenvolva esse tipo de inflamação, a tipo tóxica. O quarto é o tipo
cândida. Lembra que eu falei para você que a inflamação deixa o sistema imunológico fraco e o corpo mais frágil contra as infecções? Então, no caso do tipo cândida, o problema costuma ser a infecção por fungos, como a candidíase. E nesse tipo de inflamação, o excesso de umidade, infecções fúngicas e o supercrescimento desses fungos causam desequilíbrio na sua flora e no seu corpo. Os sintomas do tipo cândida incluem ganho de peso inesperado, metabolismo lento, fezes soltas e exaustão. E muitas pessoas também experimentam desejos por doce, mau hálito, nevoeiro cerebral, aquela confusão cerebral, dores nas articulações, gases e inchaço como resultado desse tipo. Alergias alimentares, por sinal, também estão diretamente ligadas com o crescimento da infecção do tipo cândida. E o quinto e último é o tipo estresse. Normalmente se manifesta por conta do desequilíbrio hormonal, fadiga, baixo desejo sexual, fraqueza muscular, falta de foco, alergias e insônia também fazem parte desses sintomas. Além disso, está diretamente relacionado ao estresse emocional, como problemas de tireoide, fadiga adrenal, altos níveis de cortisol e altos níveis de estrogênio. E a essa altura, você já deve ter uma noção de qual tipo inflamatório você tem aí mais identificação, certo? Na maioria das vezes, as pessoas marcam mais de um tipo, ou seja, elas se identificam com mais de um sintomas de diferentes tipos inflamatórios. E isso é totalmente normal. Por quê? Porque os nossos sistemas, os nossos órgãos, eles estão sofrendo com a falta de nutrientes. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho de cada tipo aí de sintoma, de cada tipo inflamatório, porque o intestino não consegue absorver tudo. Mas sempre há um tipo predominante nesse momento da sua vida. E descobrir que tipo é esse é fundamental para o seu processo de transformação alimentar. Então, saber qual que é o tipo predominante inflamatório que você está sentindo hoje ajuda você a realizar todas as mudanças daqui para frente. Isso é fundamental, porque quando você descobre o seu tipo inflamatório predominante, fica muito mais fácil você entender exatamente o que o seu corpo mais precisa nesse momento. E assim, você pode montar uma alimentação específica para você. Você não precisa tirar tudo, porque você não sabe o que é. É exatamente o que? Como escolher esses alimentos que são importantes para você, que a gente vai falar na nossa próxima aula na quarta-feira. Mas para garantir que você vai chegar na nossa próxima aula com o seu tipo inflamatório predominante bem identificado e tirar o máximo proveito do que a gente vai falar nessa próxima aula, eu decidi liberar para você um diagnóstico fácil e muito rápido. É um diagnóstico para você identificar qual que é o seu tipo inflamatório, tá? É uma sequência de perguntas muito simples sobre os sintomas que você está vivenciando hoje, para que você descubra qual que é o tipo inflamatório predominante nesse momento da sua vida. Você vai clicar, olha, embaixo aqui no botão, tem algum botão aqui embaixo, você vai fazer esse teste do tipo inflamatório predominante, vai responder as perguntas do jeitinho que ela está aparecendo lá na sua tela e no final vai aparecer um resultado em percentual, do jeito que eu estou mostrando aqui. A grande maioria das pessoas termina o teste com algum percentual de cada tipo. Então você vai ver lá todos os tipos e algum percentual, mas há sempre o que se sobressai, com o percentual mais alto. Nesse caso aí, por exemplo, o principal foi o tipo gástrico. No nosso grupo de WhatsApp e também na nossa comunidade do Facebook, você também vai poder encontrar um material complementar dessa aula, tá? Um caderno de atividades com todos os detalhes sobre cada tipo inflamatório. Assim, você vai poder começar a entender melhor o que está acontecendo com o seu corpo e começar a entender o que ele mais precisa agora. E olha só, depois de você fazer teu teste e conhecer melhor o seu tipo inflamatório predominante, você não pode perder a nossa segunda aula, tá? Uma coisa é consequência da outra. Eu vou explicar exatamente o que uma alimentação anti-inflamatória específica para você precisa ter para desinflamar o seu organismo e reduzir os seus sintomas ou mesmo acabar de vez com eles. Tudo isso a partir do seu tipo inflamatório predominante. E o melhor, tudo isso sem precisar cortar tudo, de forma radical e sem precisar gastar muito, com alimentos que eu tenho certeza você já tem aí na sua despensa. Então não esquece, é na nossa próxima quarta-feira. Eu vou enviar também um link para a nossa segunda aula diretamente no seu e-mail e também no nosso grupo exclusivo do WhatsApp.
No WhatsApp, você também vai receber o link para a avaliação do tipo inflamatório, esse que você vai fazer para saber seu tipo inflamatório predominante. E o material complementar também sobre cada tipo e outros conteúdos exclusivos da jornada. Então, se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, você pode entrar agora mesmo, ó, clicando o link verde que vai aparecer aqui embaixo da tela, e aí você pode entrar no nosso grupo. Então agora eu gostaria de te pedir algumas coisas rápidas que vão fazer muita diferença para mim e para as pessoas que você ama. Primeira coisa que eu quero te pedir, eu criei uma comunidade fechada lá no Facebook, exclusiva para os participantes, para você que está participando dessa jornada comigo. E lá você vai ter acesso a mais informações, dicas, materiais, muito conteúdo importante para você entrar de cabeça nesse novo universo e começar a entender por que você está inflamado e começar a entender por que a alimentação anti-inflamatória é tão legal. Você vai também poder conversar com outros participantes da jornada no Facebook. Vai trocar dica, vai trocar experiências, vai compartilhar os aprendizados que você está tendo aqui durante essa semana. Lá você também vai conhecer outras histórias de pessoas que venceram a inflamação e acabaram com os sintomas através da alimentação anti-inflamatória. Para participar, o que você vai fazer? Ó, você vai clicar aqui embaixo no botão azul que está escrito entrar na comunidade exclusiva, ok? Depois que você entrar, conta para mim o que você achou dessa primeira aula, o que você está esperando das próximas e quais os problemas que você está enfrentando hoje e que espera poder diminuir ou resolver com a alimentação. E mais importante ainda, na terceira aula da nossa jornada, eu vou responder as principais dúvidas que eu encontrar lá na comunidade. Então, se você tiver qualquer dúvida, publica lá dentro que eu vou responder aqui na nossa aula de sexta-feira. Eu quero ter certeza que você vai sair dessas 3 aulas pronta para assumir as rédeas da sua alimentação e da sua saúde. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero me conectar com você, eu quero entender como é que eu posso ir ainda mais longe para te ajudar. É muito importante para mim, tá bom? E por fim, mas não menos importante, compartilhe esse conhecimento, compartilhe esse vídeo, essa aula, compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar dele. E eu tenho certeza de que você conhece alguém nesse momento que tem algum tipo de inflamação. Para pensar um pouquinho quem que é essa pessoa. Pode ser os seus pais, pode ser seus filhos, pode ser seus amigos, pode ser seus parentes, enfim, eu sei que você conhece alguém que pode aproveitar essa oportunidade e você pode literalmente salvar a vida dessa pessoa. Eu conto com você, tá bom? Eu faço o que eu faço pensando em cada um de vocês, em cada pessoa que tá aí, na sua casa, no seu apartamento, que tá sofrendo sem saber ao menos que existe tudo isso que eu acabei de contar para você nessa aula e que eu ainda vou contar muito mais nos próximos capítulos. Então, um beijo grande para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!